No dia 3 de maio de 2007, a menina Madeleine McCann desapareceu misteriosamente enquanto dormia num quarto de hotel da Praia da Luz, no Algarve, em Portugal, enquanto ela passava férias com a família. Ela foi deixada junto com os irmãos gêmeos, na época com 2 anos, enquanto seus pais foram jantar num lugar muito próximo, a poucos metros dali onde eles estavam. E até hoje a menina ela não foi encontrada e o mistério continua. Se interessou por essa história? É ela que eu vou contar hoje. E aí, curiosas e curiosos, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Cintia e você está assistindo o meu canal Arquivos de um Crime. E no vídeo de hoje, como eu disse para vocês, eu vou contar para vocês todo o mistério envolvendo o caso da menina Madeleine McCann, que aconteceu no ano de 2007, né? Já tem muito tempo e até hoje essa história não teve uma solução, tá? Então eu vou contar tudo o que aconteceu, todos os detalhes para vocês tentarem entender como foi tudo tão misterioso realmente nesse caso e muito estranho. Tá bom, gente? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem desse caso e não esquece de me deixar aí o like, de se inscrever no meu canal pra me ajudar, beleza? E depois comenta aqui pra mim, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso, se vocês já conheciam ele ou não, porque é um caso conhecido, saiu até na Netflix, né? Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham desse caso, qual que é a opinião de vocês, que eu quero muito saber, tá bom? Então, agora sim, bora pro nosso caso. Esse famoso desaparecimento, ele aconteceu no dia, como eu disse, no dia 3 de maio de 2007. Isso foi na Praia da Luz, na região do Algarve, em Portugal. A família McCann, eles deixaram a Inglaterra para passar férias lá nesse local, lá onde tem uma praia que é muito frequentada por britânicos, né? E eles, o casal, no caso o Jerry e a Kate, eles foram, são os McCann, eles foram com os filhos. No caso, a Madeleine, de quase 4 anos, o Sean e a Amélie, de 2 anos. Então, eles se instalaram nesse resort no Ocean Club, né? O lugar lá era bem assim tranquilo, bem pacato, e em vez de muros e grades, os prédios lá com apartamentos dos hóspedes, eles davam diretamente para as ruas de um tranquilo vilarejo ali de somente 3.000 habitantes. Então, na noite do dia 3 de maio, a Madeleine ela desapareceu. No início, a polícia portuguesa ela trabalhou com a ideia de rapto. Então, com o tempo, as suspeitas elas acabaram se voltando contra os pais da Madeleine, no caso Jerry e a Kate. Então, desde o final de 2007, essas investigações elas passaram a ter 2 ramos distintos. Enquanto a polícia portuguesa ela buscava vestígios, buscava investigar os pais da menina, a Kate e o Jerry, então eles acabaram ficando meio que injuriados por eles estarem sendo considerados suspeitos e eles contrataram uma agência particular, né, para também estar investigando o que realmente havia acontecido com a menina. Eles estavam investigando uma rede internacional de pedófilos, no caso ter sequestrado a menina e ter levado ela para Marrocos. Como eu disse, toda essa investigação ela seguiu 2 ramos distintos, né? A primeira foi na hipótese de um sequestro e a segunda na hipótese dos pais terem sido os assassinos. Então, no caso da primeira hipótese, no caso de sequestro, vou contar para vocês exatamente tudo o que aconteceu, exatamente de acordo, pelo menos, com o que os pais da Madeleine, o Jerry e a Kate contaram. Exatamente às 19h30, o casal, né, o casal McCann, eles que estavam hospedados no resort Ocean Club, eles começaram a se preparar para jantar com um grupo de amigos. Então, eles garantem que teriam deixado os filhos dormindo e às 20h30 eles chegaram pontualmente ao restaurante do resort. Então, os McCann, eles foram jantar no restaurante chamado Tapas, que ficava a menos de 100 metros ali
de onde eles estavam hospedados. E o Jerry disse que às 21 horas ele foi checar as crianças para saber se estava tudo bem, e ele verificou que estava tudo bem, que as crianças estavam dormindo, inclusive a Madeleine, e na volta ele até conversou com um turista que estava passando por ali. Então, de acordo com as investigações, quando o Jerry voltou ao restaurante Tapas, um homem entre 35 e 40 anos teria entrado lá no quarto, no caso onde estavam as crianças. A Jane, que é uma amiga do casal, no caso ela estava jantando com eles naquela noite, ela disse até ter visto um homem com uma menina no colo, mas ela também disse que ela nunca poderia ter imaginado que, no caso, poderia ser a menina Madeleine. A Kate, às 22 horas, foi a vez dela ir checar as crianças e até o quarto. E quando ela chegou lá, ela notou que a Madeleine ela já não estava mais na cama dela. E ela diz também ter notado que a janela estava aberta e que parecia ter sido forçada aquela janela, né? Na mesma hora ela correu chamar as pessoas, ela correu avisar os amigos e avisar todo mundo para que buscassem ajuda. No caso da hipótese ter sido realmente rápido, uma das maiores suspeitas é que a Madeleine ela poderia ter sido levada por um inglês chamado Robert Murat, que mora perto do apartamento dos McCann. Por essa versão, Robert ele teria embarcado a menina num barco na noite do rapto. É possível que a Madeleine ela tenha sido levada para Tanger, no Marrocos, numa ação de uma rede de pedófilos, no dia 9 de maio. Uma turista norueguesa que ainda não sabia do caso, ela teria visto a menina no Marrocos. Essa seria a última pista que se tem da Madeleine. Logo que as autoridades portuguesas elas encerraram essas investigações, que foi em 2008, a Scotland Yard ela abriu a sua própria investigação no ano de 2011 com a hipótese, no caso, né, de sequestro mesmo. E foi dessa nova investigação que saiu essa imagem que eu vou mostrar agora para vocês, 5 anos após, com a Madeleine já tendo 9 anos de idade. E apesar de já ter coletado mais de 1000 depoimentos, de ter investigado centenas de suspeitos e gasto mais de 11 milhões de libras, a investigação chamada de Operação Grange ainda não conseguiu descobrir até hoje o que houve com a menina. Agora, na hipótese 2, nós vamos falar da hipótese dos pais serem os assassinos. No caso, a Kate, ela era uma médica anestesista. E nas investigações eles encontraram na agenda dela escrito que a menina, a Madeleine, era uma menina que ela consumia as forças dela, né, no caso da Kate. E então, seguindo essa hipótese dos pais serem os assassinos, acredita-se que os pais eles tenham dado algum tipo de tranquilizante, não se sabe se somente para Madeleine ou para os 2 filhos, mas tenha se dado esse tranquilizante e algo aí aconteceu. E essa noite foi a única noite, o único dia em que eles não contrataram o serviço de babá, né? Todos os outros dias eles contrataram, menos nesse dia. De acordo com as investigações, eles acreditam que a dose desse tranquilizante tenha sido um pouco exagerada, e então a menina não tenha resistido a isso, né? E ela tenha vindo a óbito. E numa atitude, vamos dizer, desesperada dos pais, né? Eles tenham pego o corpo da menina, colocado no carro e levado a em torno de mais ou menos 30 metros dali, perto de um matagal, e deixado o corpo da menina lá. Às 20h30, o casal já estaria de volta, né? Feito tudo o que tinha, entre aspas, para fazer, e então eles saíram para jantar com os amigos. Às 21 horas, como o Jerry disse que havia ido até o quarto para verificar se estava tudo bem, acredita-se que, na verdade, ele tenha ido para, vamos dizer, para fazer alguns retoques ali na cena do crime, abrir a janela, fazer algo desse tipo. Então, às 22 horas, a Kate ela acabou indo até o quarto
E aí ela deu início a toda essa farsa, né, dizendo que a menina havia sumido. E logo depois disso, o quarto ele ficou lotado de pessoas. Tinha polícia, né, vários policiais, os amigos. E mesmo com todas aquelas pessoas, com todo aquele barulho, com tanta gente falando, as outras duas crianças, no caso, o Sean e a Amélie, de 2 anos, eles não acordaram. Então, é nisso que se baseia toda essa história dos pais terem dado o tranquilizante para as crianças. Alguns cães farejadores, eles foram até o local para investigar, para verificar se encontravam alguma pista. E eles acabaram achando vestígios de sangue lá no piso. E essa pista e os fluidos do carro foram analisados. Então, de 19 marcadores de DNA, 15 mostraram-se compatíveis com o DNA da Madeleine. Os outros 4 estavam degradados demais e tais testes eles eram os principais indícios contra os pais, né? Tudo indicava que haviam sido os pais. Então, em julho de 2008, a polícia portuguesa ela acabou considerando de que os pais do casal McCann não havia provas nenhuma contra eles, então eles acabaram encerrando o caso. O inspetor-chefe que chefiou o caso, ele, entre os meses de maio e outubro de 2007, que foi o Gonçalo Amaral, ele se demitiu em 2008 para escrever um livro a respeito do caso. E o nome do livro é Mad, A Verdade da Mentira. Eu não li esse livro, tá? Mas, assim, acredito que tenha muito mais detalhes que a gente não saiba, o que eu não tenho encontrado, né, nas redes sociais, né, pela internet. Mas se vocês tiverem interesse em saber mais sobre esse caso, vocês me deixem aqui nos comentários que eu vou procurar por esse livro, vou ler e venho contar para vocês, tá? Mas nesse livro, esse inspetor, ele conta que, no caso, foi tudo uma farsa dos pais e que realmente foi tudo encenação deles e que eles são os verdadeiros culpados mesmo. Os McCann, eles resolveram processar, então, ele sobre esse livro, mas a Suprema Corte decidiu negar esse pedido, negar esse recurso. Foi, no caso, também até feita uma entrevista com os moradores lá da região de Portugal, próximo da época que tudo aconteceu, e de acordo com a pesquisa, com a entrevista que foi feita lá, todos lá na região acreditam que realmente tudo foi uma farsa, tudo foi culpa dos próprios pais, né, dos McCann. Inclusive, tem também uma série na Netflix que se chama O Desaparecimento de Madeleine McCann. Esse é o nome da série. E ela é contada em 8 episódios na Netflix. Eu também não assisti essa série, porque, assim, ela é muito comprida, acredito que ela também seja bem complexa. Eu acabei não assistindo, eu preferi procurar uma coisa, vamos dizer, mais atualizada, porque essa série ela é do ano passado, de 2019, né? Então, eu procurei atualizações desse ano sobre o caso para contar para vocês. Os pais da Madeleine, no caso, eles também não participaram dessa série da Netflix, porque eles acharam que eles, de repente, não poderiam estar ajudando em nada. A Kate, a mãe da Madeleine, ela escreveu um livro. O nome do livro é Madeleine. E nesse livro, ela relata o pesadelo sem fim e as visões horríveis que ela teve com o paradeiro da filha. Neste ano de 2020, no mês de junho, a Scotland Yard informou que eles encontraram um novo suspeito, mas que eles não poderiam falar nada sobre isso, dizer quem era essa pessoa, para que não se atrapalhassem as investigações. Mas algumas informações acabaram vazando e dizem que se tratava de um prisioneiro alemão, no caso, um pedófilo que viveu ali em Portugal entre 1995 até o ano de 2007. Ele era um homem de 43 anos, que dizem que roubava hotéis, vendia drogas. Mas então, depois de muito investigar e também vazar mais informações, acabou se descobrindo que se tratava de um homem chamado Christian Bruckner, um condenado
ele tinha sido condenado por estuprar uma idosa ali na mesma cidade onde Madeleine havia desaparecido. Mas este homem, o Bruckner, ele acabou não sendo levado para julgamento por falta de evidências contra ele. E também agora, nesse mesmo mês de junho agora desse ano, também foi informado de que havia evidências concretas de que realmente a Madeleine ela estaria morta. A polícia ela deve testar uma prova que eles têm lá que parece ser fundamental para chegar ao fim desse caso, que no caso é uma amostra de saliva que havia sido coletada na época no quarto onde a menina Madeleine ela havia sido raptada. Ao que tudo indica, esse caso ele está quase para chegar ao fim, né? Só faltam algumas provas realmente, alguns testes realmente saírem, e ao que tudo indica, ao que a Scotland Yard diz e indica, tudo está para ter um fim. Talvez neste ano ainda, não se sabe exatamente. Mas, em todo caso, até hoje, quase 2 décadas se passaram e não se sabe até hoje o que aconteceu com a menina, né? Não se sabe se foi sequestrada, se ela foi raptada, se essa menina foi morta pelos pais. Não se sabe ao certo. Mas então me conta aqui embaixo o que vocês acham sobre esse caso. O que vocês acreditam que possa ter acontecido. Se vocês acham que tudo isso foram os pais que fizeram tudo isso. Se vocês acham que essa menina foi raptada ou algo assim, ou se você tem alguma outra hipótese para esse caso, né, que chocou o mundo todo, conta aqui pra mim, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? E não esquece de deixar o like pra mim, tá bom? E também de se inscrever aqui embaixo e compartilha aí, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo. Até a próxima segunda-feira, até o nosso próximo caso. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver, tá? Beijo, tchau.